Olá, minhas queridas amigas, preparadas para finalizarmos mais um devocional? Somos vitoriosas, glória a Deus! Vamos finalizar e Deus vai falar muito conosco, amém? Fique conosco até o final, porque também vamos orar e agradecer a Deus, pedir direção para o novo devocional. Que Deus fale muito em seu coração. Então vamos começar? Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, aqui estamos nós para finalizar o estudo de Esther. Eu já estou até com saudade, viu? Porque a gente aprendeu tanta coisa de uma forma tão leve, de uma forma tão pessoal. Jesus falou em nosso coração de uma maneira grandiosa, né? E hoje a gente vai finalizar, porque a Bíblia nos mostra aqui, né, que aquele dia que Amã tinha marcado para ser a morte de Mardoqueu, para ser enforcado na forca que ele armou pela manhã, a Bíblia fala que foi o dia da honra de Mardoqueu, foi o dia que o rei se lembrou, ele viu no livro das crônicas que Mardoqueu foi a pessoa que Deus usou para livrar o rei da morte. Então Mardoqueu foi honrado e Amã tinha que estar ali honrando Mardoqueu também por tudo, né, que ele havia feito ao rei. E a Bíblia fala que assim que eles chegaram daquele momento de honra, logo já foram para o segundo banquete de Esther. Então o rei já chegou já perguntando o que verdadeiramente Esther queria, porque o rei já tinha entendido que não era bem só um banquete, mas que Esther estava querendo alguma coisa. Então naquele momento a Esther viu que era o momento certo, ela soube esperar o tempo de Deus, ela soube agir pelo Espírito Santo, ela ficou calculando o momento certo, foi guiada. Tudo isso a gente já viu nos outros estudos. Se você não viu, corre lá e volta, né, e veja que a Esther, ela teve essa sensibilidade espiritual de saber a hora certa de tomar a decisão, de contar o que estava acontecendo, e a hora certa chegou no capítulo 7. A Bíblia fala então que Esther revelou tudo ao rei, que o que estavam querendo fazer com o povo de Deus, que Amã, né, ela revelou para o rei que era Amã que tinha armado para matar todo o povo judeu, falou que ele era mau, revelou toda a estratégia de Amã só porque ele odiava Mardoqueu, né? Então a Bíblia fala que o rei ficou tão furioso quando ele viu, né, que quem estava do lado dele não era de confiança, mas estava armando contra o povo judeu com maldade no coração. O rei ficou tão nervoso que ele saiu, ele levantou do banquete e saiu. E quando Amã viu que o rei saiu, ele já percebeu que era o fim da linha para ele. Então a Bíblia diz que ele foi implorar por Esther, ele acabou se prostrando, caindo praticamente por cima de Esther, implorando pela vida. E aí o rei voltou, quando viu Amã ali praticamente em cima de Esther, ele ficou mais furioso ainda, né? Que mostra aqui no versículo 8 do capítulo 7. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho de Amã, tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então já veio outros oficiais e cobriram o rosto de Amã. Falou: o que ele tá querendo fazer com a minha esposa? Já tá querendo forçar a minha esposa também? Ou tá querendo agredir ou violentar? Então o rei já ficou mais furioso ainda. Aí um dos oficiais que tinha coberto o rosto de Amã, né, e já tinha tirado a Amã dali, um deles falou assim, chamada Arbona, né? Eis que também, está no versículo 9, eis que também há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falaram para o bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha só. Então aquela mesma forca que ele armou para Mardoqueu no dia que ele queria matar Mardoqueu, no dia que ele queria enforcar, na hora que ele queria enforcar Mardoqueu, Deus deu aquela reviravolta terrível ali, né? Aquela reviravolta grandiosa. Eu digo terrível de grandiosa, né? E o próprio Amã, aquele que tinha armado para Mardoqueu, foi o que foi enforcado nela, diante de tudo que foi descoberto. Então, em primeiro lugar, a gente vê a sabedoria de Esther, de esperar o tempo de Deus, a sensibilidade do Espírito Santo, de agir e falar na hora certa. Tudo isso a gente já viu que a gente precisa buscar isso de Deus.
A gente vê que Deus conduziu Esther de uma maneira grandiosíssima, maravilhosa, espiritual. Ela não foi conduzida pela carne, tudo isso a gente já viu. Esther foi extremamente sábia, delicada, estratégica, cheia do Espírito Santo no momento certo. Então o ódio de Amã que ele tinha contra Mardoqueu não era um ódio porque Mardoqueu havia feito algo mal contra ele. Simplesmente porque Amã era um homem de Deus, Amã era um judeu e o judeu era conhecido sempre como os livramentos que Deus dava. Então ele queria acabar com todo o povo judeu, acabar com Deus, exterminando o povo judeu, exterminando a fé, né? Exterminando o temor a Deus. E quem se levantará contra a igreja de Cristo, né? Então isso nos ensina que muitas pessoas, sim, usadas por Satanás, acabam se levantando contra o povo de Deus. A gente já viu isso também. E acaba se levantando contra nós. Nós devemos ter muita sabedoria, muita direção de Deus para não agir pela carne com essas pessoas, sempre visando que é o demônio mesmo que está no corpo dela, tentando nos tirar dos nossos propósitos, destruir nossa casa, tirar do nosso chamado, tirar do caminho que Deus colocou em nosso coração, sempre tentando frustrar aquilo que Deus tem para nós. Eu escrevi aqui, né? Não pense que todas as pessoas no mundo vão te amar, né? Sim, existirão pessoas que vão te odiar, mas você não tem que lutar contra a pessoa, e sim contra o demônio que habita na vida dela. Lá em Efésios capítulo 6 diz que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, né? Poder no mundo espiritual, poder do maligno no mundo espiritual. Então foi o que Esther fez. Ela não se levantou ali contra Amã, né? Eu creio até que a intenção dela não foi nem que Amã morresse, mas foi que a situação se resolvesse. Tanto que ela falou assim para o rei, assim, olha rei, se simplesmente fosse só para pegar o povo judeu e ser escravo, eu não me importaria não. Mas o problema é que querem matar o judeu, quero matar o povo judeu, então por isso eu estou aqui diante do Senhor. Então tudo aquilo que aconteceu foi a mão de Deus. Tudo aquilo que aconteceu ali naquele momento foi aquilo que Deus preparou, foi Deus conduziu, e foi a colheita do próprio pecado de Amã, a colheita da própria maldade de Amã. E a maldade não vinha porque alguém fez algo contra ele, mas pelo próprio ego, né? Então a gente tem que buscar muito ao Senhor para Deus nos dar sabedoria para lidar com pessoas assim. Então, cuidado para que essas pessoas que se levantam usadas por Satanás te tirem do seu foco, do seu chamado, te tirem daquilo que Deus preparou para você, que Deus colocou na sua vida, que Deus te deu, né? Sua família Deus te deu, seu chamado Deus te deu, sua igreja Deus te deu, né? Seu trabalho Deus te deu. Então, cuidado, muito cuidado. E sempre olhe para o lado espiritual, orando por essas pessoas que te perseguem, clamando a Deus por elas, jamais desejando mal. Porque, como eu disse, você não vê a Esther mandando matar ele ali naquele momento, que eu acredito que aquele momento ali não era o que ela estava esperando acontecer, mas tudo foi contribuindo para isso. E a Bíblia diz que depois os filhos de Amã também foram enforcados, né? Os filhos de Amã também foram enforcados. Depois Mardoqueu foi que assumiu o lugar de Amã. Olha só pra você ver, tá lá no capítulo 10. Eu já vou encerrar com você, porque agora é mais um resumo de tudo isso que aconteceu. Então, o povo judeu acabou exterminando por ordem do rei todos os inimigos, acabou com todos os inimigos, né? E fizeram ali até uma festa de agradecimento a Deus pelo livramento, e além do livramento também acabou com todos os inimigos que perseguiam o povo judeu, o povo cristão, o povo de Deus. Aqui no capítulo 10, versículo 1 diz assim: depois disso o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre a ilha do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Ou seja, aquilo que Amã perdeu a oportunidade de fazer, Deus levantou outro, levantou Mardoqueu para fazer. Amã estava ali só calculando o mal, só querendo adoração, só querendo ser, endeusado. Mardoqueu já entrou no lugar de Amã para fazer o bem,
né? Para honrar realmente o chamado que Deus deu a ele, para honrar o povo, para servir o povo, né? E isso nos ensina tantas coisas, mas olha, eu quero encerrar esse estudo de Esther por aqui. Se você quiser, leia mais uma vez depois, você vai continuar aprendendo muito, com a palavra de Deus nunca para de nos ensinar. Mas foi um tempo muito, muito bom. E agora eu vou entrar em oração para o próximo propósito, que eu não sei ainda qual será o próximo devocional, mas eu vou entrar em oração. Mas isso nos ensina muitas coisas que não dá nem para resumir em um vídeo aqui, mas sobretudo a gente aprendeu o poder do jejum e da oração, o poder de ser conduzido por Deus. A mulher é forte quando ela é mulher, quando ela está na sua posição, no seu lugar, né? A mulher pode perder como pode ganhar. A mulher, ela pode influenciar positivamente ou negativamente. Ela pode ser mulher sábia que edifica, como pode ser mulher tola que destrói. E tudo que a gente faz diante de Deus, nada será esquecido, por mais que a gente não esteja vendo com os nossos olhos humanos, como a gente viu aqui. Não tem o nome de Deus no livro de Esther, mas Deus estava sempre ali agindo, né, misteriosamente, vamos dizer assim, conduzindo as coisas da maneira dele. Então Deus sempre está conosco, sim, conduzindo a nossa vida, conduzindo os nossos sonhos, conduzindo aquilo que ele tem para nós de uma maneira maravilhosa, amém? Enfim, falei demais, então a gente encerra por aqui com esse grande ensinamento. Vamos sempre buscar a Deus, a direção de Deus, tomar decisões sobre jejum e oração, e sempre entender que perseguições vão vir, sempre virão, né? Mas o que cabe a nós é orar por essas pessoas e colocar na mão de Deus e deixar ele fazer da maneira dele, amém? E Mardoqueu foi honrado, sim, com muito mais do que ele imaginava. Cada um que crê em Deus, que confia nele, que trabalha espiritualmente, será honrado também, amém? E nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra que nos ensinou demais. Queremos prosseguir aprendendo, Pai, então nos dê novos devocionais. Que sejamos Esther, que sejamos como Mardoqueu, que o Senhor nos dê sempre a sabedoria para lidar, para falar, para agir na hora certa. E que venhamos sempre a entender que o nosso maior inimigo é Satanás. Não é carne nem sangue, não é pessoas, não são pessoas. Obrigada, Jesus, por mais um devocional, por mais um ensinamento, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Falei demais, espero você no próximo devocional. Vou falando no grupo. Se você não está no grupo, entra lá. 031 99511 8510, me manda uma mensagem que eu te coloco. 99511 8510 DDD 31, tá bom? Então aqui, ó, um abraço no seu coração. Já estou com saudade desse estudo de Esther. Olha, beijão e até a próxima.